sentir a glória, começar a ser impactado pela glória. Aí a Bíblia fala que antes de Jesus morrer, Jesus chega para eles e pega e fala: olha, João batizou com água para arrependimento, mas vocês, dentro de pouco de tempo, vocês vão ser batizados com o Espírito Santo e com fogo. Aquela glória que estava lá no templo, lá, que o povo estava idolatrando, não vai ficar mais lá. Aquela glória vai andar com vocês agora. Onde você for, essa glória, essa presença que estava no templo, vai andar com você agora. Aí a Bíblia vai nos dizer que ali Jesus fala com ele: ficai em Jerusalém, até que no alto sejais revestido de poder. E a Bíblia vai nos dizer que ali em Atos 1, os discípulos começam a buscar o Senhor, os discípulos começam a buscar por essa presença, por essa glória que ia estar na vida dele agora, que ia andar com eles agora, que não ia ficar só no templo, para quando eles fossem para casa, a glória ficava no templo. Não, mas a glória ia ficar com ele. Se eles fossem para o monte, a glória estava lá. Se eles fossem para as aldeias, a glória estava lá. Se eles fossem para outro povoado pregar, a glória está com ele. E a Bíblia vai nos dizer que ali durante 10 dias eles começam a buscar essa presença, ele começa a buscar essa glória. E a Bíblia vai nos dizer isso aqui em Atos capítulo 1, mas a Bíblia vai nos dizer que ali em Atos capítulo 2 eles estavam reunidos em um só pensamento. Ali não era o pensamento de que eu quero uma casa nova, Jesus. Ali não era o pensamento de que eu quero um sapato novo. Ali não era o pensamento de que eu quero uma casa nova. Não, o pensamento é esse: eu quero ser revestido, eu quero ser revestido de poder. O pensamento é esse: eu quero ser revestido por essa presença, por essa glória que Jesus falou. Ali o pensamento era esse. Eu creio que é o pensamento de você nesta noite. Eu creio que você entrou aqui nesta noite falando: Senhor, eu vou lá porque eu quero ser tocado pelo teu Espírito Santo. Senhor, eu vou lá porque eu quero ser tocado pela tua presença. Eu creio que você entrou aqui neste lugar com esse pensamento. Se você entrou neste lugar com esse pensamento, você pensou bem. Se você adentrou neste lugar com esse objetivo, você fez bem, porque eles fizeram ali bem, em estar ali buscando. E a Bíblia fala que ali quando completou 10 dias, esta presença, esta glória, a presença do Espírito Santo que estava sobre ali, que estava sobre aquela glória, que estava lá sobre o templo de Jerusalém, vieram sobre ele, e a promessa que Jesus tinha prometido para ele veio sobre a vida dele, e eles foram revestidos de unção, eles foram revestidos de poder, eles foram revestidos de glória. Glória a Deus. Alabacai, alabaxandarai. Ai, de prova, quem pode adorar o Senhor um minuto aí? Adore um minuto aí, porque eu sinto a presença do grandão da Galileia aqui neste lugar. Alabacanta, alabaxandarai. Eu vi ali na placa o nome pentecostal. Se aqui é pentecostal, cadê a glória? Se aqui é pentecostal, cadê a adoração? A glória não é para o pregador, a adoração não é para o pregador. Eu não recebo nada aqui, porque aqui não é nada para mim. A glória é para ele, aquele que morreu na cruz, mas no terceiro dia ressuscitou, e ele é digno de abrir
Alguém pode aplaudir o Senhor Jesus? Ai, Deprovanai, Alabacai, Alabaxandarai. Alabacai, Alabaxandarai. Imahai, Mahai, Mahai, Mahai. Ulabaxúria. Ai, Calabaxéia. E Calabaxandarai. Alabaxúria. Meus irmãos, e aqui nesse texto que nós lemos, em Mateus 24, que tem como aqui o sermão profético, os princípios das dores. Foi através dessa palavra aqui que os discípulos falou com Jesus do tempo que Jesus revelou, o tempo do fim. Foi através dessa palavra que os discípulos falaram com Jesus aqui do tempo que Jesus anunciou. Não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribado. E a Bíblia fala que depois que eles saem dali, eles pegam e interrogam a Jesus falando: Senhor, diz-nos qual será o tempo do fim. Aí a Bíblia vai nos dizer que Jesus pega para eles, pega e fala: eu não vou falar para vocês qual será o tempo do fim, mas eu vou dar um sinal para vocês qual é o tempo do fim. E o sinal nós estamos vendo. O sinal, a Bíblia que mostra aqui, está acontecendo. Como diz aqui no versículo 5 de capítulo 24, versículo 5: porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou Cristo. Quem nunca viu? Eu já vi várias vezes na televisão pessoas dizendo que era Cristo. Tinha até um branquinho aí, né, que ele ia sempre lá, ele ia de Gugu. Eu já vi ele em outro programa, um branquinho. Ele teve até um programa que ele foi. Que o apresentador fez até uma brincadeira com ele, porque o apresentador botou lá uma bebida lá e tomou, e pegou no copo dele, botou água. Aí ele pegou, deu risada. Aí ele pegou e falou: isso aqui não é bebida não. Aí o apresentador pegou e falou: Jesus transformou água em vinho. Aí ele ficou assim, dá o quê? Dando uma alfinetada nele, né? Se você não é Jesus, você é Jesus, transforme a água em vinho. Então vários Cristos eu já vi aqui dizendo, e a Bíblia está dizendo, a Bíblia categoricamente aqui está dizendo: muitos virão em meu nome dizendo eu sou Cristo, e enganarão muitos. Tem um aí que colocou também parecendo como Cristo, que tem um bocado de gente atrás. Não é cegueira espiritual, meu irmão. A Bíblia está dizendo, entendeu? A Bíblia está dizendo, a própria Bíblia aqui está dizendo aqui: e quando falarem que Cristo está ali, não vá. Está entendendo? A Bíblia aqui está dizendo: e quando falar que o Cristo está ali, não vá. Está entendendo? Então, é falta de ler a palavra, é falta de conhecimento da palavra. E vemos muitos sinais, e aqui que a Bíblia relata, está acontecendo hoje. E outros sinais que está acontecendo, e ouvireis de guerra e rumores de guerra. Isso não é algo para gente novo, né? Porque já teve a Primeira Guerra Mundial, já teve a Segunda Guerra Mundial. Então, as guerras não é algo para nós estarmos abismados. Não, está tendo guerra e aí não, porque já teve outras guerras. Já teve a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial. Mas esta guerra que está tendo é uma guerra que se coloca mais próximo das profecias bíblicas do que aquelas primeiras. Por quê? Porque profecias da Bíblia está próximo, como vemos lá de Jerusalém, que eles já querem erguer um templo, o terceiro templo. Olha que eu falei de templo aqui, qual o problema que deu naquela época da idolatria do templo. E vemos que aqui, para o anticristo se manifestar,
manifestar, eles vão erguer o terceiro templo. Olha aí, irmão. Olha aí se a Bíblia tem veracidade e a Bíblia tem respaldo. Se tem ou não tem. Agora, esse templo erguido lá não é o templo para a volta de Jesus. Esse templo erguido lá é para o anticristo se manifestar. O anticristo vai estar lá nesse templo, onde lá os judeus que não receberam Jesus, que estão esperando o Messias até hoje, o Messias dele, eles estão esperando, mas o nosso Messias já veio, já esteve aqui, já pregou a palavra, já nos deu o Espírito Santo, que nós estamos aqui adorando ele por intermédio do Espírito Santo, e eles ainda estão esperando o Messias voltar. Mas o Messias, quando eles estão esperando o Messias pisar aqui nessa terra, nós estamos esperando o Messias vir aqui para nós estarmos eternamente com ele, dando glória e exaltando o nome dele eternamente, para a glória de Deus. Quem pode dar glória a Deus? Aleluia. Alabaxandarai. Ai, deprovanai. Aí a Bíblia aqui do 8 fala: mas todas essas coisas são os princípios das dores. Ou seja, ainda não é o fim, mas são o princípio das dores. Entendeu? Meu irmão, se nós formos analisar, a Covid já foi o princípio da dor, meu irmão. A Covid já foi uma dor. Quantos entes queridos sentindo dor na perda dos seus familiares? Muitas pessoas, foi milhões no mundo todo que morreram. Já foi o princípio da dor. E a Bíblia ainda vai ter mais princípio das dores na terra. A Bíblia fala que na terra vai estar acontecendo tanta dor que as pessoas, os seres humanos que vão ficar aqui nessa terra, vão ver tantos desastres acontecendo na terra que eles vão desejar morte. Mas a Bíblia a Bíblia categoricamente diz que a morte vai estar presa. Eles não vão conseguir morrer. Eles vão ver tantas dores na terra, mas eles não vão conseguir morrer. E a Bíblia fala dos princípios das dores. E vemos aí essa guerra aí. Se você for ver na televisão, isso já é uma dor, meu irmão. Você pega aqui, você vê o noticiário dele aí, você vê as pessoas lá debaixo lá da poeira lá, debaixo dos bombardeiros lá, chorando com suas crianças no braço lá correndo. Isso é uma dor, entendeu? E o que? O anticristo, ele vai pegar, como a Bíblia fala, que vai ser o que? 2 tempos, né? Vai ser 7 anos, 2 tempos divididos, 3 anos e meio. O anticristo ele vai se manifestar, resolvendo aí esses problemas todos, esses caos todos que vai acontecer na terra. Quando tiver aí essas guerras aí, quando estiver aí se escalfriando aí esses países aí o anticristo vai se manifestar, porque não vai ter mais presidente como tem hoje, presidente do Brasil, presidente dos Estados Unidos. Vai ser um governo só, onde o anticristo ele vai estar governando o mundo todo, trazendo o ecumenismo. O que é ecumenismo? Ecumenismo é a junção, a união de todas as religiões. O anticristo vai trazer a união de todas as religiões, que é o ecumenismo, porque ele vai trazendo falsa paz na terra. Aí vai fazer que ele não quer guerra, que não quer nada, trazendo entre as religiões a união. Mas isso é durante 3 anos e meio. E aí as pessoas vão dizer: esse era o líder, esse era o homem que nós queríamos, esse era o líder, esse é o governante que nós queríamos. Mas isso durante 3 anos e meio. Durante 2 anos, durante 3 anos e meio, aí o desastre vai acontecer na terra. Lembra de José? Que nem José, né? 3 anos e meio, a Bíblia fala ali que com José teve a fome, e ali depois o que? Teve a fartura, né? Depois 3 anos e meio teve a fome. Da mesma forma vai ser no tempo do anticristo. 3 anos e meio ele vai trazer dessa paz, e os outros 3 anos e meio
veio, vai ser só destruição na terra. Aí vemos aqui que o que? A Bíblia fala aqui, Mateus 24, 29. E logo depois das aflições daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal, alabacanta labaxandarai, alabacanta labaxandarai. Então aparecerá no céu o sinal do homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o fim do homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória, e ele enviará os seus anjos com riso em clamor de trombeta, os quais se ajuntarão os seus escolhidos. Olha o tema, olha a placa da igreja, o nome da igreja, Igreja Pentecostal, o quê? Os escolhidos de Deus. E a Bíblia fala aqui, que ele fala que e ajuntarão os escolhidos desde os quatro ventos a uma e outra extremidade do céu. Quem pode dar glória a Deus? Aí isso aqui, quem estuda teologia, não sei se alguém diz que estuda teologia, mas as pessoas que estudam teologia aí, os teólogos aí, estão se esgalfiando, porque um fala uns são pré-tribulacionistas, outros são médios tribulacionistas e outros são pós-tribulacionistas. Ou seja, uns acreditam que Jesus vai vir antes da tribulação, outros acreditam que Jesus vai vir no meio da tribulação, e outros acreditam que Jesus vai vir